Olá, gente! Vamos para a segunda aula sobre variantes de lista encadeada. Estamos ainda na nossa primeira parte da disciplina de estrutura de dados, onde a gente está vendo estruturas de dados sequenciais lineares. Né? E agora nós estamos na segunda parte desse primeiro módulo, vendo estruturas de dados encadeadas e estamos vendo as variantes da lista encadeada. Então, a segunda variante que a gente vai ver é a fila encadeada. Diferentemente da pilha encadeada, a fila encadeada vai trazer novidades. Tá? Então vocês lembram lá, a gente passou um vídeo sobre fila. Fila também é chamada de estrutura FIFO, First In, First Out, porque ao contrário da pilha, onde o último que entrou é o primeiro a sair, né? Por isso a pilha é chamada de LIFO, Last In, First Out. Na pilha, o primeiro elemento que entrou é o primeiro que sai. Na fila, o primeiro elemento que entrou é o primeiro que sai. Né? E a fila, ela tem muitas aplicações, como filas de impressão, filas de pedidos, etc. Naquela nossa aula que nós demos sobre as filas com vetores, nós mostramos dois vídeos para vocês. Primeiro lá, um supermercado na era do coronavírus, onde a gente tinha uma fila e a gente podia observar o comportamento muito bem, e depois uma simulação de linha de montagem numa fábrica de automóveis, onde a gente também via que uma linha de montagem é uma fila. Né? E essa parte de simulação é uma das partes onde as filas são muito importantes, e nós vamos também mais adiante fazer o nosso projeto de implementação. E nesse projeto de implementação a gente vai fazer uma simulação que vai usar muitas filas. Então é importante para você entender bem como é que funciona a fila encadeada, porque é a fila encadeada que você vai usar lá na frente no seu projeto de implementação. Muito bem. Então qual é a novidade da fila? A fila encadeada é uma estrutura de dados que você consegue implementar e operar sem ter que mover dados de um lado para outro de uma maneira fantástica. Tá? E sem ter que fazer uma interpretação, que é uma interpretação contra-intuitiva, como foi aquela que nós fizemos com a fila com vetor com interpretação circular. Né? O algoritmo em si era simples, a gente usava um módulo do número, um módulo do tamanho para a gente poder atualizar os nossos contadores, mas era uma coisa meio torta, não é a maneira pela qual você pensa no dia a dia. Né? Era uma maneira que a gente torceu o algoritmo para funcionar. É genial, mas no fim de contas é contra-intuitivo. Na fila com vetor, você vai poder pegar a sua lista com vetor, acrescentar umas poucas coisas e você vai ter um comportamento muito intuitivo e ao mesmo tempo extremamente eficiente da sua fila. Vamos dar uma olhada aqui? Tá? Então, observem o meu desenho aqui. Tá? Primeira coisa, tá? Eu estou usando a minha lista do mesmo jeito que a gente via, mas na minha cabeça de lista, que agora eu vou chamar de cabeça de fila, eu tenho um segundo ponteiro aqui. Esse segundo ponteiro eu chamei de fim. E ele é um ponteiro que aponta para o último elemento. Com isso eu posso fazer o quê? Eu posso, de uma forma muito fácil, acrescentar um novo elemento no fim da fila, que é aqui, tá? Tomem um cuidado, porque essa parte é contra-intuitiva, tá? O fim da fila está cá e é aqui que eu vou acrescentar elementos. Lembram-se que na pilha eu acrescentava lá, tá? Na fila eu vou acrescentar aqui. Esse é o fim da fila, aqui que chegam as novas pessoas lá no supermercado. Volte para o vídeo do supermercado daquela aula umas semanas atrás. Você vê as pessoas chegando, elas chegam aqui, tá? No fim da fila. Eu uso esse ponteiro fim para poder achar o último elemento. Observem que se eu quiser achar um elemento lá no meio, eu tenho que percorrer a minha fila a partir do início. Né? Quer dizer, eu percorro a fila de trás para frente, na verdade. Né? Se a gente pensar em termos de supermercado, tá? É o melão que está lá no caixa esperando para ser atendido. A uva está lá no fim da fila, vai demorar um tempo e a fila anda para lá.
Essa aqui é uma coisa importante. Naquela nossa simulação de caixinhas vermelhas ainda há pouco, a nossa fila estava andando, tá, para cá. Essa fila aqui, ela anda para lá, os novos elementos chegam aqui e os antigos elementos estão aqui. Você pode imaginar o seguinte, o meu caixa do supermercado é a minha cabeça de fila aqui. Tá? Aqui está o caixa do supermercado e aqui está o primeiro elemento que vai ser atendido pelo caixa. Tá? Essa é a metáfora que você pode usar aqui. E com isso, a gente vai operar essa fila. Tá? Então, vamos dar uma olhada como é que isso aqui funciona. Tá? O nosso pseudocódigo da classe fila muda um pouco, porque eu tenho justamente que ter, tá, um elemento a mais aqui na minha cabeça, que é o fim da fila. Uma coisa que eu não tinha antes. E a gente vai ver também que essa fila tem um caso especial, tá, que é bem interessante lá na frente. Na verdade, até dois. Tá? Muito bem, vamos dar uma olhada aqui. Para eu criar uma fila, eu vou inicializá-la como? Tanto o início quanto o fim é nulo e o tamanho é 0. Só isso. Muito bem. Como é que eu adiciono? Eu adiciono no fim. Então, observem, aqui eu tenho uma fila com 2 elementos, né? E eu vou adicionar aqui depois da minha maçã. Então, vamos dar uma olhada como é que acontece. Eu crio o elemento, boto ali. Né? Agora, o que eu faço aqui? Observem. Né? Primeira coisa, o próximo do novo elemento recebe um ponteiro nulo. Na verdade, já recebia isso na hora de criar. Né? Teoricamente, a hora que ele aparece aqui, ele já está com ponteiro nulo. E o próximo do fim vai ser copiado, o próximo do fim vai receber o endereço do novo. Isso significa o quê? Eu preciso de uma variável auxiliar para a uva, senão eu não tenho de onde tirar o endereço da uva e copiar lá para a maçã. Né? É isso que acontece, eu vou pegar o endereço da uva e copiar para o campo próximo da maçã, e o campo próximo da maçã eu referencio através do campo fim. Tá? Então é campo próximo apontado por dado fim que vai receber o endereço da uva. Muito bem. E agora eu atualizo o fim, fazendo o fim apontar para a uva. É o novo fim da minha lista, né? Então o fim aponta agora para cá. Muito bem. Então, vamos dar uma olhada. E nós temos um caso especial na adição, que é a fila vazia. Se a fila estiver vazia, o que acontece? Tanto o início quanto o fim são iguais. Né? O início e o fim são o mesmo elemento a hora que eu adicionar alguma coisa. A fila vazia também é igual, tá? Só que eu tenho 2 ponteiros nulos. Na verdade, eles só são iguais, não são idênticos. Né? A hora que eu adicionar um elemento e os 2 ponteiros, início e fim, estão apontando para lá, eles estão apontando para um dado idêntico. Né? Então, eu vou fazer fim e início apontar para o novo elemento. E deu. Muito simples. Muito bem. Se eu tiver pelo menos um elemento na minha fila, na hora que eu quiser adicionar algo, aí a minha adição é simples, é como adicionar no fim da lista. Né? Então vamos dar uma olhada aqui. Tá? Primeira coisa que eu vou fazer aqui, e é importante, tá, é eu verificar, tá, o seguinte, a fila está vazia. Se a fila está vazia, significa eu vou pendurar o meu novo elemento na cabeça. Se a fila está com pelo menos um elemento, eu vou pendurar o meu elemento novo depois de pelo menos este um elemento. Então eu tenho que fazer um teste aqui. Tá? E eu vejo, se a minha fila está vazia, o início é o novo elemento. Tá? Se não, o próximo do fim é o novo elemento. Tá, mas eu não atualizei o fim. Calma, eu vou fazer depois. Tá? Primeiro eu tomo essa decisão aqui, aonde que eu vou pendurar o novo elemento. Tá? Daqui a pouco a gente vai atualizar o fim da fila. Beleza. Tá? Aí eu saio desse C aqui e vou lá para baixo. Tá? Vou fazer o quê? O próximo apontado pelo novo recebe nulo, porque
todo elemento que entra numa fila é o último, então o próximo de qualquer elemento que entra numa fila sempre vai ser ninguém, né? Em seguida, a informação apontada por novo é o meu dado, que eu passei como parâmetro. E agora sim, observe o seguinte, agora eu vou atualizar o fim da lista. Indiferente de qual decisão de design eu tomei aqui embaixo, tá? Nesse C, tá? Aqui na hora de atualizar, isso aqui eu sempre faço a mesma coisa. Tá? Eu sempre faço o fim receber o endereço do novo. Tá? Isso aqui é igual, então eu não tenho que botar essa parte dentro desse meu C. Eu posso deixá-la aqui embaixo sem nenhum problema, vai funcionar na boa igual. Tá? E é isso, aí eu incremento o tamanho e retorno o novo tamanho da minha fila. Bem simples, né? Mas diferente da adição que a gente tinha. Tá? Essa é uma questão importante. Nas nossas outras coisas, por enquanto, a gente não tinha muita diferença. Tá? Nas pilhas, eu não passei nenhuma novidade para vocês, porque os algoritmos da pilha são iguais aos algoritmos da fila. Perdão, da lista. Não? Aqui, na fila, não. A fila tem algoritmos diferentes. Então, a adição ela tem esse teste aqui, que não existia lá na adição no final da lista. Não? Aqui eu sou obrigado a testar isto. Muito bem. A retirada, da mesma forma, tem um caso especial, tá? Que é o caso da fila unitária. A gente já vai ver. Tá? Vamos ver o caso geral primeiro. Né? Então, o que acontece no caso geral? Né? A fila anda para a esquerda, nesse desenho aqui. Né? O próximo elemento que vai sair é o melão. Então, é o melão que eu tenho que eliminar e o início da fila vai apontar para a maçã. Muito bem, vamos dar uma olhada aqui. Então, eu preciso de uma variável auxiliar para guardar o endereço do melão. Eu vou fazer o início apontar o quê? Para o campo próximo do sai, tá? Ou para o campo próximo do início, tanto faz. Tá? Eu prefiro que você use a variável auxiliar sai na hora de você escrever o algoritmo, tá? Porque aí a gente não cria confusão, mas eu posso dizer também que tá? Fim recebe o próximo do fim. Na prática, o que é? Próximo do fim é o ponteiro aqui para a direita do melão, e eu vou copiar esse ponteiro lá em início. Perfeitamente possível. Tá? Mas é melhor você dizer o próximo do sai vai ser copiado para o início. Muito bem. E aí eu retiro esse elemento. Esse é o caso geral, funciona na boa, e a minha fila está andando para a esquerda. Né? Muito bem. E agora, essa aqui é a situação do caso especial, a fila unitária. Por que ele é especial? Observem que esse elemento aqui, ele é apontado por dois ponteiros. Então, se eu for retirar esse elemento daqui, eu tenho que atualizar dois ponteiros, tanto o início quanto o fim. Né? No nosso caso geral aqui, eu só atualizo sempre o início. Né? Muito simples. Então eu tenho que prever isso. Se o meu tamanho da fila for 1, eu vou precisar atualizar o fim também. Tá? A vantagem de eu estar usando essa fila encadeada e não mais estar usando um vetor ou coisa assim, aqui eu não preciso de grandes variáveis auxiliares. Tá? É muito fácil eu trabalhar. Tá? Eu simplesmente faço o seguinte. Tá? Eu atualizo os valores ali e devolvo o elemento. Uma coisa muito simples, muito fácil. Tá? Os dois elementos têm que receber agora o fio terra. Tá? Então, aqui está tá? O meu algoritmo. Tá? E aqui eu tenho o meu caso especial sendo analisado aqui. Né? Esse balãozinho de diálogo está apontando para a minha situação aqui. Tá? Se o tamanho for igual a 1, eu preciso atualizar o fim também. Tá? E é só isso. Tá? E aí eu volto o valor aqui. De resto, o algoritmo é muito similar ao algoritmo retira do início da nossa lista. Você pode copiar o algoritmo e introduzir
a princípio, esse teste aqui no meio e você tem o método de retirada da fila. Método desenfileirar para fila encadeada, se você quiser chamar assim. E é isso, gente. Tá? Deem uma boa olhada nestes algoritmos, deem uma boa olhada no conceito dessa classe. Como eu falei para vocês, o nosso primeiro projeto de implementação, o nosso primeiro trabalho grande do semestre, ele vai envolver você desenvolver um sistema de simulação que vai usar muitas filas. Então, a fila tem que ser algo muito eficiente e funcionar muito bem ali dentro. Como sempre, essa aula foi Creative Commons. Você pode usar para o que quiser, desde que não venda. E isto é uma aula da disciplina de Estruturas de Dados do curso de Bacharelado em Ciência da Computação da Universidade Federal de Santa Catarina. Divirta-se implementando.